Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, tudo novo eu farei. Vinde a mim, todos vós que tendes sede, e eu vos saciarei, águas vivas vos darei. Descanso achareis pras vossas almas, e todas as feridas sararei. Um novo nome, nova vida vos darei, e vos mostrarei o meu amor. Vinde beberei das águas que vêm do meu trono de amor, do meu trono de amor.
Eu já falei. Pastor Cleiton, venha, meu irmão. Não está esperando aí, é o seu tempo. Chegou agora o seu tempo. E sim, as crianças. O Vinícius já estava ali, né, Vinícius? O pastor do carinho de nós. Vai lá, Vinícius, pode ir, viu? Deus abençoe. Pastor Cleiton, para quem estava na escola bíblica dominical, ele é missionário. E ele vai apresentar para a igreja aqui, como já o fez, da EBD, um pouquinho do seu projeto. E vai também compartilhar conosco um pouquinho da palavra de Deus nessa noite. Pastor, Deus abençoe. Queremos pedir também, Pai, pela Tua palavra que será ministrada aqui, Senhor, que o Senhor possa falar, Pai, através do pregador, Pai, que o Senhor possa tocar os nossos corações, Pai, que possamos, Pai, sair daqui, Pai, renovados, Pai, da Tua palavra, Senhor Deus, com o Teu entendimento, Pai, o Teu Espírito Santo, Pai, fala ao coração de cada um, Senhor. Amém. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Nós lembramos para o livro de Atos, Atos 19, leremos dos versos 8 até o verso 10. Atos 19, dos versos 8 a 10. Por favor, irmãos, queiram ficar de pé. Atos 19, dos versos 8 ao 10. Imagino que todos acharam. Ok, só um minutinho. Atos 19, 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Nossa leitura até aí. Queiram sentar, irmãos. Queridos, o livro de Atos, a partir do capítulo 13, nos traz o relato da pregação do Evangelho no mundo do primeiro século, especialmente por meio do apóstolo Paulo. E 3 viagens missionárias são registradas no livro de Atos. A primeira viagem missionária está registrada em Atos 13, 14, 15, tem uma espécie de interlúdio que eles param em Jerusalém e eles têm uma questão muito séria para ser tratada. E em Atos, dos capítulos 16 até o 18, já chegando no final do 18, a segunda viagem missionária, e essa é aquela viagem, a terceira agora, aquela que antecede a prisão do apóstolo Paulo em Jerusalém e a sua viagem posterior para Roma. Paulo está na cidade de Éfeso. Essa é a maior cidade da Ásia, a capital da Ásia. E algumas coisas que nós poderíamos classificar de extraordinárias estão acontecendo aqui. Algumas coisas que são bem normais, bem regulares, mas algumas coisas extraordinárias estão acontecendo. Lucas diz: durante 3 meses,
Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente. Uma primeiro destaque que a gente faz é que Paulo nunca teve tanta oportunidade em uma sinagoga. 3 meses, basicamente 13 sábados, Paulo estava na sinagoga pregando, anunciando. Por que Paulo não tinha tanta oportunidade? Porque os judeus eram mais enérgicos em resistir, em rejeitar, e Paulo tinha que sair. E ele, quando chegava numa cidade que tinha uma sinagoga, ele procurava, porque estava bem estabelecido na teologia de Paulo e também nos seus projetos missionários, que ele procuraria em primeiro lugar judeus. Se você conversar com um adventista, você vai ouvir um monte de argumento furado, dizendo que Paulo guardava o sábado, que Jesus guardava o sábado, e que o domingo, cultuar no domingo é a marca da besta. Muita bobagem de uma vez só, você vai ouvir dos adventistas. Por que Paulo ele ia nas sinagogas? E por que ele ia no sábado? Porque os judeus não estavam lá no domingo. Simples assim. Então, aquele argumento bobo lá dos adventistas é simplesmente nada a ver. A igreja se reunia no primeiro dia da semana. Mas Paulo estava lá durante 3 meses. Por que ele ficou tanto tempo? Se você ler o livro de Atos, Paulo tem uma passagem preliminar por Éfeso. Ele fala, os judeus ali ficam interessados, ele tem um relacionamento amistoso, agradável, insistem para que ele fique. Ele diz: não posso agora, em outra oportunidade ficarei. Então agora Paulo está em Éfeso, e esses judeus que haviam tido uma atitude amistosa, agradável com ele, agora ele tem uma oportunidade e ele está lá. Ele frequentou a sinagoga, esse local que os judeus se reuniram, que esse local que surgiu naquele período que é chamado de interbíblico, quando o templo de Jerusalém foi destruído, e os judeus, eles na sinagoga tiveram um local não para fazer os sacrifícios, mas para a leitura da Torá, o livro dos judeus, em que eles se reuniam, liam, traziam explicações da lei e estavam também fazendo suas orações. Então Paulo frequentou a sinagoga. Ele falava ousadamente. Na EBD eu dei um desafio para os irmãos. Eu disse o seguinte: leiam os 7 primeiros capítulos de Atos e tentem marcar, grifar a expressão em Jerusalém, de Jerusalém. A palavra Jerusalém é chave. Muita coisa estava acontecendo apenas em Jerusalém. Aqui eu queria que você, e aqui o meu desafio é maior, se você puder, leia o livro de Atos, note as orações deles e veja a palavra ousadamente ligada ao evangelho, a evangelismo, a falar de Cristo. É de impressionar que eles não oram tanto assim: Senhor, que nós cheguemos lá e que haja conversão da cidade toda. Você não vai encontrar mas Senhor, nos dê ousadia. Você vai encontrar isso vez após vez, vez após vez. Então, se você puder ler e encontrar essa palavra ousadamente, abertamente, corajosamente, ele estava apresentando o evangelho sabendo que nem todas as pessoas haveriam de abraçar, de elogiar, de se agradar. Paulo, quando estava em Atenas, ele falou de ressurreição e ele foi literalmente zombado. Será que Paulo não sabia que no meio daqueles filósofos que acreditavam em imortalidade, mas desprezavam por completo a ideia de ressurreição, será que Paulo não sabia que ele teria tal reação? É lógico que ele sabia. Mas uma das características dos apóstolos, irmãos, o evangelho para eles era inegociável. E algo que é inegociável para nós tem que ser falado de forma ousada. Se não houver ousadia, quando nós sabemos que vamos ser zombados, caluniados, ignorados, resistidos, nós não temos ousadia, a nossa tendência é recuar. Então ele falava
ousadamente. Logo depois Lucas diz dissertando. Essa palavra dissertando, ela significa argumentando de tal modo que Paulo estava sendo convincente naquilo que ele estava falando. Agora, como assim convincente? Irmãos, pregar em uma sinagoga para judeus que tinham uma crença, um anseio messiânico, para judeus que constantemente, insistentemente, repetidamente estavam lendo as Escrituras e estavam também tentando ler as Escrituras e entendê-las em termos das promessas messiânicas. A pregação de Paulo, ele está apresentando o Messias que não livrou os judeus do poder dos romanos, que não chegou montado num cavalo branco para deter os romanos e tirar Israel do poder dos romanos, mas ele estava pregando um Jesus que veio, que nasceu em uma família muito pobre em Nazaré. Como assim em Nazaré? Como assim o Messias que você está nos apresentando veio daquele local onde os judeus são mestiços, são misturados, de onde não se tem um histórico de profetas sendo levantado? Como assim o Messias que você está nos apresentando não veio de Jerusalém, não estudou nas principais escolas rabínicas de Jerusalém? Como assim ele não veio da aristocracia judaica? Que Messias é esse, Paulo, que você está nos mostrando? Que vem de um carpinteiro, de uma mulher chamada Maria, sem qualquer expressividade no meio do nosso povo. Mas Paulo está dizendo, irmãos, o nosso povo deixou de perceber os cânticos, ou aqueles trechos do Antigo Testamento, em que os profetas falaram que o Messias, ele viria como um servo sofredor, como por exemplo, o Cântico 52 de Isaías e o Cântico 53, que ele de maneira explícita, ele só não coloca o nome de Jesus, mas ele traz aquilo que acontece lá no Calvário. Então Paulo abria, por exemplo, o Salmo 22, que é um salmo messiânico, ele abria Isaías 53, e ele dizia exatamente o que o salmista disse, o que Isaías estava dizendo, é o que aconteceu a Jesus de Nazaré, pelas mãos das autoridades do nosso povo e pelas mãos dos romanos, foi exatamente o que eles fizeram, cumprir as Escrituras. Então Paulo argumentava com eles, de tal modo que esse Jesus que ele estava anunciando, o Messias que nós tanto lemos nas Escrituras, que nós tanto esperamos, ele já veio, ele morreu em uma cruz, ele derramou o seu sangue, e todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer nele será salvo. Amém. Era essa a pregação de Paulo. Mas, irmãos, Paulo pregava de maneira convincente, porque a vinda do Senhor Jesus contrariava e muito aquilo que era esperado em termos da vinda do Messias. Mas Paulo argumentava explicando as Escrituras, e ele fazia isso de forma muito convincente. A palavra seguinte, dissertando e persuadindo. A persuasão, ele argumentava de tal modo que, se dependesse somente do raciocínio, se dependesse somente da compreensão, Paulo argumentava de tal modo que os argumentos dele, você não poderia chegar a uma outra conclusão a não ser que Jesus é o Messias e que todos nós devemos crer nele para a salvação. Então, essa é a ideia de dissertando e persuadindo. Agora, a persuasão não é necessariamente conversão. Conversão é quando Deus age de maneira sobrenatural, trabalhando no coração do pecador para que ele se arrependa e creia no Senhor Jesus. Dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Essa expressão reino de Deus é um modo de dizer
que as pessoas tinham que se arrepender e crer, porque viria sobre a vida delas essa manifestação do governo de Deus sobre elas, uma expressão que é muito usada nos evangelhos sinóticos. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, empedernidos resistentes, se recusavam a crer. A ideia de empedernidos é que eles ouviam, tinha certa lógica, mas não fazia sentido de maneira completa. E eles ficaram empedernidos e descrentes, se recusaram a crer. Literalmente, essa a ideia. E o passo seguinte, passaram a falar mal do caminho. O caminho era um modo como os cristãos eram assim abundantemente chamados. Eles são chamados de cristãos em Antioquia, mas os do caminho é um modo como era muito chamado nos dias do Novo Testamento. Então, falando mal do caminho, essa ideia aqui de falar mal, eles estão rejeitando quase que de forma blasfema. Não, Paulo, o que você está nos apresentando, Jesus ele não é o Messias, ele não é Deus e nós não queremos nele. Eles estão falando mal e eles estão agora se esforçando para que as pessoas não deem mais crédito à pregação de Paulo. Eles estavam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Muita gente estava vindo para ouvir. Então, diante disso, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Irmãos, Paulo está seguindo um critério missiológico dele. Ele fala aos judeus enquanto ele tem oportunidade. A partir do momento que ele é resistido, ele aparta-se deles. E separa os irmãos. Espera aí, tivemos a oportunidade, cumprimos fielmente, dedicadamente a nossa tarefa até agora. Alguém já chegou para mim e perguntou assim: eu acredito, irmãos, muito no evangelismo por meio do discipulado. Às vezes nós falamos, nós temos contato aqui com a pessoa e não temos mais. E nós lá estamos tentando oferecer estudos. Olha, queremos fazer um estudo bíblico com você. O que eu creio é que esse método do discipulado, ele é mais lento, mas ele gera frutos mais duradouros. E algumas pessoas, pastor, quanto tempo vamos ficar com o descrente fazendo estudo? Enquanto ele não fechar a porta, vamos continuar falando de Jesus para ele. Uma de duas coisas vão acontecer: ou ele vai dizer não, ou Deus vai operar de forma sobrenatural e ele vai crer no Senhor Jesus como seu Salvador. Então, Paulo, ele fez exatamente isso e ele fazia isso. Ele pregava enquanto ele tinha oportunidade. Por que ele fica 3 anos? Porque ele está tendo oportunidade. Chegou um momento que os judeus fecharam as portas e disseram não. Ele separou os discípulos. Aqui nós temos essa atitude de Paulo. Os que creram devem agora ser instruídos, orientados. Paulo era um grande evangelista e um grande mestre. Essas coisas, essas qualidades, essas virtudes, elas caminhavam entrelaçadas com o apóstolo Paulo, de tal modo que ele pregava, fazia esse trabalho de um anunciante do Evangelho, mas também ele ensinava de modo que as pessoas viessem a crer e a partir dali vinham a desenvolver uma crença no Senhor Jesus amadurecida. Uma das coisas que são mais impressionantes para mim nesse trabalho do apóstolo Paulo é que ele ficou aproximadamente 3 semanas em Tessalônica e uma igreja foi plantada em 3 semanas. Eu acho que é a plantação mais relâmpago da história. Não sei, pelo menos não vi nada em termos de alguma outra coisa mais rápida. Ele teve que sair tão rápido por causa de perseguição. 3 semanas em Tessalônica, é uma estimativa do tempo que Paulo ficou lá. E várias coisas concordam, pelo menos nos levam a pensar que foi isso mesmo. Irmãos, Paulo pregava, ensinava, separou agora os discípulos,
está ensinando a esses discípulos de forma mais insistente acerca das Escrituras. Agora, tem um dado aqui que é muito diferente daquilo que Paulo vinha fazendo, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Quem foi esse Tirano? Não sabemos, ou sabemos muito pouco, mas ele está diariamente. Esse diariamente provavelmente significa de segunda a sexta. Manuscritos antigos trazem uma informação como uma nota de rodapé que Paulo ficava às 5 horas da tarde, mais ou menos de 1 às 6, nessa instrução diária, nesse diariamente na escola de Tirano, instruindo e formando líderes. Paulo está trabalhando com muita intensidade, formando líderes. Pode ser que na parte da manhã ele estava trabalhando, fazendo tendas. Parte do ministério dele ele esteve fazendo isso, parte do ministério dele ele esteve integral. Se você, por exemplo, volte comigo aí uma página na sua Bíblia, Atos 18, versículo 5. Diz assim, Atos 18, versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Como assim Paulo se entregou totalmente à palavra? Isso quer dizer que Paulo não era alguém consagrado, que Paulo era consagrado parcialmente, que Paulo não era alguém dedicado? Não. O que quer dizer é que teve um tempo que ele não era totalmente entregue à atividade da pregação do Evangelho. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, a Macedônia era o local que mais, as igrejas de lá, eram as igrejas que mais ativamente ajudavam, apoiavam Paulo financeiramente, e ele poderia se dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho. Então, em diversos momentos, Paulo de fato esteve fazendo tendas, mas uma boa parte, talvez, até a maior parte do seu ministério, ele esteve totalmente dedicado à pregação do Evangelho. Então, ele separou os discípulos e passou a discorrer diariamente na escola de Tirano. Se ele estava na parte da manhã fazendo tendas ou não, isso não é tão claro, talvez não, mas que ele esteve ensinando diariamente, e ele teve um trabalho muito arrojado em Éfeso. O quadro é mais ou menos o seguinte: durante a semana ele está trabalhando intensamente na formação de líderes, e no final de semana eles estão pregando o Evangelho, e muitas pessoas lá em Éfeso vão estar crendo, e uma igreja significativamente grande vai estar sendo plantada na cidade de Éfeso. Agora, irmãos, note aí no verso 10. Durou isso por espaço de 2 anos. Isso aqui é outra coisa extraordinária. Paulo não tinha ficado 2 anos em nenhuma outra cidade. Na verdade, ele fica aproximadamente 3 anos na cidade de Éfeso. Ele ficou 3 meses na sinagoga, ele fica 2 anos na escola de Tirano, vai ter todo um tumulto até a sua partida. Isso dura cerca de 3 anos, a sua permanência lá na cidade de Éfeso. Mas durou isso por espaço de 2 anos. Ele está ensinando intensamente, ele está pregando, e uma igreja sendo formada, e ao mesmo tempo líderes estão sendo formados nessa escola de Tirano, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Dando ensejo. Deixa eu tentar corrigir para você uma ideia que pode aparecer para nós de forma equivocada. Dando ensejo, você pode chegar até a ideia que Paulo estava pregando e enfatizando: olha, toda a Ásia deve ouvir o Evangelho,
toda a Ásia deve ouvir o Evangelho. Se você estiver pensando assim, você está pensando errado. Dando ensejo quer dizer, isso aconteceu de tal modo que toda a Ásia veio a ouvir o Evangelho. Irmãos, isso também é extraordinário. A Ásia era uma província relativamente grande. Se você puder, pesquise aí, hoje no mapa de hoje, a Turquia. E também, se você puder, pesquise a Rússia. E você vai ter uma noção do tamanho da Ásia. Um espaço geográfico gigantesco. Como assim toda a Ásia veio a ouvir o Evangelho? Isso é humanamente, praticamente impossível. Mas, irmãos, Paulo faz isso através de um colegiado de pregadores. Eu vou te dar um exemplo. Nós não vamos lá, vou citar, você confere em casa em outro momento. Se você puder, leia o final da carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Chegando lá em Colossenses 4, 12 e 13, ele está naquele momento final, ele está fazendo saudações, e ele fala de um colaborador chamado Epáfras. Esse Epáfras, ele foi o fundador da igreja lá em Colossos, não foi Paulo. Na verdade, Paulo fundou várias igrejas, várias outras foram fundadas por colaboradores. Só para você ter uma ideia, a igreja de Colossos, a igreja de Herápolis, a igreja de Laodiceia, a igreja de Roma, várias dessas igrejas, nenhuma delas, Paulo estava lá. Então, Epáfras é o fundador da igreja lá em Colossos, e Paulo diz que ele estava se esforçando sobremaneira por eles, pelos colossenses, mas não apenas por eles, pelos de Herápolis e pelos de Laodiceia. Essas três cidades, Colossos, Herápolis e Laodiceia, elas ficavam num local que era chamado de Vale do Lico. É uma espécie de caminho entre a porta de entrada para a Europa e a transição indo para a Ásia. Então era nesse local que ficava o Vale do Lico, era esse local que ficavam essas três cidades, e era esse local onde aparentemente Epáfras foi o fundador dessas igrejas. Ele orava intensamente por essas igrejas, porém estava entrando uma heresia seríssima lá em Colossos, e daí surge a carta de Paulo aos Colossenses. Nós temos nesse registro uma espécie de exemplo do que acontece a partir dessa escola de Tirano, que foram formados líderes, pregadores, missionários. A palavra usada no Novo Testamento insistentemente é colaboradores, e eles estavam pregando o Evangelho, estabelecendo novas igrejas. Então, quando Lucas diz que dando ensejo, durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra, esse dando ensejo não existe. Quando você está estudando manuscritologia, existe um negócio que é chamado de crítica textual. Certos trechos eles aparecem em alguns manuscritos e não aparecem em outros. Isso é chamado de leitura variante. Imagino que os irmãos são familiarizados com isso. De modo que, quando isso acontece, estudiosos analisam essa variante. Isso aqui não é uma variante textual. Todos os manuscritos testemunham dessa mesma ideia. Paulo e a sua equipe atingiram toda a Ásia com o Evangelho num espaço de 2 anos. Irmãos, isso é extraordinário. O nosso Deus é extraordinário. Ele usa servos pobres, ele usa servos que não tinham internet, que não tinham TV, que não tinham vários meios de comunicação que nós temos hoje, que não tinham meios de transporte, estradas tão bem pavimentadas como nós temos hoje, para sacudir o mundo do primeiro século de cabeça para baixo. Ou talvez tirar esse mundo de cabeça para baixo e endireitá-lo com o Evangelho. Irmãos, quando nós pensamos em todas as limitações que os apóstolos tiveram, nós temos que louvar muito a Deus. O Deus a quem nós servimos pode fazer coisas extraordinárias. O texto diz: isso durou por espaço de 2 anos, de tal modo que aconteceu dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor.
Esse todos os habitantes da Ásia seria também uma infantilidade da nossa parte. Os missionários falaram de pessoa por pessoa. Não. Eles chegaram naquela cidade, eles anunciaram o Evangelho. Aquela cidade ouviu um testemunho do Evangelho. E o todos, ele é também explicado na última frase aí do versículo 10. Tanto judeus como gregos. Nesse momento do livro de Atos, um problema chamado de etnocentrismo judaico já tinha sido vencido. O etnocentrismo judaico é que eles, logo no começo, eles entendiam que deviam pregar somente para judeus. Você lembra da história lá na casa de Cornélio? Pedro estava lá na casa de Simão, curtidor, e baixa um lençol. Pedro mata e diz: Senhor, de jeito nenhum, eu não vou fazer isso. E nunca coloquei nada impuro na minha boca. Pedro era um judeu altamente ortodoxo. Nunca coloquei nada impuro e imundo na minha boca. Não considere impuro aquilo que o Senhor santificou. E vai, o pessoal se recolhe, Pedro não estava entendendo. Chegam os homens: olha, você tem que ir lá na casa de Cornélio. Cornélio era um gentil. Pedro levou 6 homens. Sabe o que aqueles 6 homens são? 6 testemunhas. Se alguma coisa estranha acontecer lá, Pedro está dizendo: eu vou ter uma ala de 6 testemunhas estão comigo. Ele vai, prega, ele já entra na casa de Cornélio. Você sabe que um judeu não deve estar na casa de um gentil, altamente grosseiro. Mas ele está sendo judeu. Era isso que judeu era. Assim, quando eles estavam com os gentios, eles tinham desprezo. Eles chegaram a ter um ditado que dizia: o judeu ortodoxo repetia: graças a Deus que não nasci escravo, gentil, de mulheres. Esse era um escravo. Esse era um ditado judaico. Graças a Deus que não nasci gentil, escravo e mulher. Eles repetiam isso aí. Isso aí, as mulheres, vamos se entender com os judeus que tinham esse ditado. Mas eles abominavam os gentios. Abominavam. Aqui, quando Lucas está registrando que todos ouviram, tanto judeus quanto gregos, esse problema do etnocentrismo judaico já não era mais um problema. Eles já tinham entendido que o Evangelho deveria chegar a todas as pessoas. Irmãos, algumas lições para as nossas vidas a partir da passagem que nós consideramos. Nós devemos pregar o Evangelho tanto quanto tenhamos oportunidade. Paulo pregou para os judeus enquanto as portas estavam abertas. Você está tendo oportunidades com o seu parente, com o seu chefe, com o seu colega de trabalho, com o seu vizinho? Pregue. Continue pregando. Continue aproveitando essa porta aberta. E vai chegar um tempo que ele vai dizer sim ou não, mas continue pregando. Acho que uma segunda aplicação para as nossas vidas: considere que a apresentação do Evangelho, ela deve ser tão bem feita quanto possível. Algumas pessoas dizem o seguinte: olha, só fale para as pessoas que elas são pecadoras, que Cristo é o Salvador e que elas devem se arrepender e crer. Isso é o Evangelho. Isso é o núcleo. Menos do que isso não é o Evangelho. Devemos pregar e explicar, mostrar o Evangelho. Mas nada nos impede. Que nos impede, por exemplo, de ler um livro de apologética? Você sabia que na universidade o cristianismo é conversa para boi dormir? Não misture um ambiente científico com religião. A gente não quer saber da sua religião. Quem foi que disse que o cristianismo não é uma cosmovisão? Quem foi que disse que as pesquisas não apontam muito mais para um Deus criador do que para algo imaterial do qual todas as coisas vieram? Quem disse? O argumento do design inteligente cada vez mais prova para a comunidade de cientistas. Por que nós não podemos ler um livro de apologética para argumentar com tais pessoas? Os ateus, eles têm um silogismo em que eles dizem: ou Deus não é bom, ou Deus não é todo poderoso. Porque se existe o mal, ou Deus não é bom, ou Deus não é todo poderoso. Mas a Escritura diz que Deus é bom, que Deus é todo poderoso e que um dia o mal vai ter a sua devida paga. Podemos ler esse tipo de coisa e dialogar e mostrar para essas pessoas e mostrar que o silogismo delas está errado.
Paulo fez isso, ele argumentou convincentemente. Nossa, isso vai fazer com que as pessoas venham a Cristo, irmãos. A conversão é sempre um milagre. Mas Paulo fez. Jesus, ele argumentava com a sua audiência. Nós devemos fazer também. Então, preguemos o Evangelho, falemos do pecado, falemos do Senhor Jesus, da morte dele na cruz, do arrependimento da fé. Isso é o Evangelho. Mas também continuemos a lei para que possamos cada vez mais apresentar o Evangelho a qualquer audiência. Em terceiro lugar, irmãos, orem pelos seminários. Aqui tem algo extraordinário na vida do apóstolo Paulo. No ministério do apóstolo Paulo, ele estava trabalhando com a formação de obreiros. E Deus abençoou de maneira extraordinária. Esse trabalho é um trabalho difícil. É um trabalho que muitas vezes é exaustivo. Mas é um trabalho que nós temos nas Escrituras, na história do povo de Deus. Foram aqui representados seminários. A programação do Logos, seminário lá em Curitiba. Por que os batistas regulares sempre insistiram no seminário? Porque sempre entenderam que essa é uma maneira de multiplicar obreiros. Nós, contadores de igreja, nós, pastores. Então, oremos por isso e, na medida do possível, participe disso. Deixe-me encerrar com uma palavra, já que hoje nós temos a igreja renovando o seu compromisso de fé para missões. Irmãos, tantas e tantas e tantas vezes o nosso dinheiro é investido naquilo que vai ficar somente aqui. E eu preciso dizer que não há algo de intrinsecamente mal em você ter um lazer, em você ter eletrodomésticos melhores, em você ter um carro melhor. Não há nada de mal, de inerentemente mal nisso. Mas deixa eu dizer algo para você: não faça isso a custo de não contribuir com missões. Quando a Escritura nos fala da pregação do Evangelho até os confins da terra, é sua atribuição. Pastor, não, eu vou ficar aqui, Deus tem me dado paz para estar aqui. Pois você precisa, por meio das suas orações, por meio das suas contribuições, apoiar aqueles que Deus tem chamado para ir, para estar lá. Pastor, o senhor gostava de dizer que existem as pratas da casa, né? As pratas da casa estão indo, mas estão, né, na obra do Senhor. Pode pensar dessa forma, que traz, de certa forma, um conforto para os nossos corações. Então, pastor Antônio, para a igreja em si, né, tem sido uma bênção, foi uma bênção e vai continuar sendo onde Deus está colocando eles agora. Então, de fato, é um motivo de muita alegria também. A gente está podendo vivenciar isso junto com eles, né? Então, a gente tem uma lembrança que a gente queria deixar, né? Do Casem, né? O Casem significa casais que adoram ao Senhor. Então, é uma nomenclatura aí que a gente colocou no grupo, né? Dos casais jovens que a gente, né, tem trabalhado junto no ministério. E a gente queria então deixar essa lembrancinha aí. Junto com essa lembrancinha também, nosso grupo juntou uma oferta para que, né, com mudanças e tantas coisas assim, a gente sabe que tem muitas despesas, né, envolvidas. Então, assim, a gente queria deixar com a família. E mais uma vez, agradecer em nome de todos, né? Agradecer pelas bênçãos que vocês foram e vão continuar sendo, né? Nas nossas vidas e principalmente lá no ministério. Isso agora tem muito discurso. Ainda não. Muito bem. Então, obrigado, irmãos que estão aí no departamento, para os irmãos trabalharem, expressando a gratidão. Eu quero falar em nome da igreja, né? Confirmar um pouquinho das palavras que disse ali, os irmãos nos abençoaram muito nesses anos, vão deixar um espaço aqui que vai ficar aí vazio por um tempo. Então, eu quero só expressar mesmo a nossa gratidão por esse apoio aí firme e forte nesses anos, mesmo não sendo sustentados pela igreja, sempre estiveram juntos conosco, ajudados como missionários, né? Estiveram junto conosco, apoiando, ajudando. Então, nós agradecemos muito todo esse apoio e estamos tristes, mas sabemos que Deus tem um plano e certamente vai fazer uso de vocês de uma forma preciosa lá. E a gente só pede que quando vocês vierem, por favor, vá com pamonha, né? A esposa vai ficar feliz.
Quero chamar minha esposa, os meus filhos. Nós vamos entregar para vocês uma lembrança, um presente que não é nosso, é da igreja para vocês. E queremos entregar um para cada um. Vamos lá. Estão se atrapalhando ali, qual é qual? Ok, né? Qual é o meu? Ok, muito bem. Então, pastor Antônio. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Pode entregar. O Samuel. Deus abençoe. É o último domingo deles conosco. Então, eles estarão à porta agora para despedirem-se de vocês. E aí, vez ou outra, eles vão passar por aqui, mas não será mais como nós. Vão até a porta já, tá bom? Para a igreja despedir de vocês. Irmãos, muito obrigado. Pode sentar pela sua presença. Pastor Preto, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Pastor Preto também vai à porta, por favor, para receber o cumprimento de irmãos. Nós vamos ouvir a música. Obrigado aos irmãos que trabalharam para essas conferências, tanto ontem no Edivânio, cuidando da parte de confraternização, como hoje, os especiais e tudo mais, que cuidam das crianças. Tenho certeza que Deus falou no nosso coração para nos lembrar do nosso dever em relação a missões. Com a sua oração estamos terminando. Obrigado a todos que nos visitam nessa noite. Volte sempre. Deus abençoe.